Pablo, sou professor de literatura do Colégio Metropolitano e no vídeo de hoje falarei sobre a inclusão do barroco no Brasil. Bem, em primeiro lugar, eu quero destacar para vocês uma coisa super importante. Eu não vou iniciar o meu conteúdo sobre historiografia literária no trovadorismo e nem no quinhentismo, como a maioria dos professores gostam de trabalhar. Eu já vou começar diretamente no barroco, porque eu entendo que esse conteúdo, o barroco, tem muito mais elementos para um vídeo de literatura do que propriamente o trovadorismo e também o quinhentismo. Não são conteúdos tão significativos para o Exame Nacional de Ensino Médio, mas eu prometo que vou fazer um vídeo mais no final falando dessas duas frentes, o trovadorismo e o quinhentismo. Mas a prioridade aqui é trabalhar esses movimentos mais sistemáticos, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, simbolismo, o nosso pré-modernismo, que é um momento bem interessante, o modernismo, e depois o advento, assim, essas literaturas mais atuais que a gente pode chamar de pós-modernas. Bem, é importante a gente deixar bem claro que o termo barroco, ele é um termo recente, entendeu? E é um termo flexível, que situa-se entre o tradicionalismo e a busca pela novidade. É importante a gente deixar claro, eu vou usar muito essa palavra, importante, porque quando o barroco surge lá no século XVI, ele vem com uma roupagem extremamente política. Por quê? Por que política? Porque o movimento barroco, quando ele surge na Espanha, ele tem elementos de contestação a algumas coisas que vinham acontecendo naquela conjuntura. Eu não sou um professor de história, tenho pouca bagagem sobre isso, mas assim, eu preciso destacar esse contexto para a gente entender que tipo de produção literária a gente vai ter aqui no nosso país com o Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira. Em primeiro lugar, vale destacar que o movimento barroco está confrontando ideais racionalistas, ideais que são exemplificados lá no classicismo. Que ideais são esses? Bem, uma arte voltada, uma arte mimética, que é uma arte voltada para a imitação daqueles acontecimentos da nossa realidade. Não é arte para arte, como a gente vai ver no parnasianismo, mas é uma arte diferente, uma arte pagã, uma arte racionalista, antropocêntrica, uma arte que questiona os valores da Idade Média. O barroco, ele vem com esse questionamento. Por quê? Porque naquele século XVI, cara, muitas coisas estão acontecendo. Na verdade, um boom de transformações e mudanças sociais. Bem, a ascensão dos governos absolutistas, dessas monarquias daquele momento, de estados extremamente autoritários, de governantes autoritários, entendeu? Um processo de rediscussão dentro da Igreja Católica, que ela passa por uma reforma. Ou seja, esse conteúdo histórico ele é muito determinante para o surgimento desse movimento. No Brasil, ele vai ter mais ênfase no século XVII. Lembrando que nós somos colônia de Portugal e isso, de certo modo, vai reverberar no nosso país, pelos portugueses que aqui viviam. Eu falo português porque eles eram cidadãos portugueses e não cidadãos brasileiros. A gente só vai ser cidadão brasileiro a partir de 1822. E vale ressaltar também que essa literatura produzida aqui, ela não é nacional, ela não é literatura brasileira, ela é uma literatura portuguesa. Nós estamos dando aqui de intrometido, tá? Mas vamos lá então. Quais são os elementos que essa literatura vai valorizar? Siga comigo aqui que vai aparecer aqui na sua tela os elementos mais importantes dessa literatura. Bem, é importante a gente deixar bem claro que por ser uma literatura que está contestando elementos progressistas que a literatura clássica ou a literatura renascentista de modo geral, a arte renascentista trouxe nos séculos XIV, XV e também XVI, a arte barroca ela vai ser conservadora. Então, a partir desse ponto, eu quero que você veja como ela vai ser e quais são os temas que ela vai problematizar. Vamos a eles. Vamos lá. Ela é conservadora, do ponto de vista do amor, da verdade. E ela, de certo modo, se ela é conservadora, gente, todo conservador é dissimulado. Eles são dissimulados, tá? Muito dissimulados. E é uma característica não do ponto de vista do conservadorismo econômico, estou falando do conservadorismo dos costumes. E aí, pessoal, por que eles são dissimulados? Vale o exemplo aqui, vou só fazer um tangenciamento bem rápido. O Bentinho de Dom Casmurro. É uma outra escola literária, eu sei e tal, é realismo, porém o Bentinho ele é um dissimulado conservador que não aceita, por exemplo,
o relacionamento no qual ele está inserido. Eu não vou analisar a obra aqui, mas vale a crítica. Então, isso é só para você ver como os conservadores são. Bem, tem alguns dualismos, por exemplo, a prudência, a loucura, a sensualidade, o misticismo, o espiritualismo e o materialismo, a superstição e a racionalidade, a austeridade e consumismo, a afirmação do direito natural e da exaltação do poder absoluto, né? E isso vai ser um debate que vai culminar, inclusive, no iluminismo depois. Mas, assim, eu estou ressaltando isso porque isso vai ser debatido na literatura barroca, inclusive na nossa literatura. Perfeito? Bem, do ponto de vista literário, o barroco é a expressão desse mundo conflitante, dramático, que é do século XVII, do século XVI e XVII. Isso é significativo, gente, baseado nas crônicas e nos textos líricos que a gente vai ver. E aí, a gente vai ter duas perspectivas. Bem, a gente vai ter uma literatura prosaica e uma literatura lirista. Na lírica brasileira, ela vai ser ou filosófica ou religiosa. Ela, do ponto de vista filosófico, ela vai problematizar esses elementos conservadores. Por exemplo, um desses elementos, a instabilidade das coisas. Pô, o sujeito conservador, ele está sempre questionando por que o mundo é instável, por que o mundo está sempre se ressignificando. Ele não aceita essas alterações. A gente vê isso muito no Gregório de Matos. Beleza? Já do ponto de vista religioso, a gente vai ver aqueles elementos. O sentimento de culpa, extremamente presente, porque são cristãos. E isso está reverberado na sua produção textual. Ou seja, ele sempre vai estar em conflito consigo. Por quê? Porque ele é um sujeito pecador. Como pecador, ele tem que admitir que está errando. Ou seja, se você acredita que está errado, lógico que você vai ter culpa, vai sentir culpa. É tipo Crime e Castigo do Dostoiévski. Novamente eu vou no realismo para exemplificar. O Dostoiévski escreveu uma obra maravilhosa chamada Crime e Castigo. Lá nós temos o Raskolnikov. O Raskolnikov é um cara bonitinho, estudando direito, tal, da Universidade de São Petersburgo. E aí, galera, o que acontece com ele? Ele vai e mata a proprietária do barracão que ele mora. Ele vai ser castigado pela sua consciência. Por que ele vai ser castigado pela sua consciência? Olha, gente, questão simples. Porque ele acha que ele cometeu um erro. Se ele é um revolucionário bolchevique, jamais ele sentiria culpa disso. Por quê, Pablo? Porque você está tirando ali, na verdade, aquela proprietária explorava ele, entendeu? Cobrava aluguéis abusivos dele e, consequentemente, estava o chantageando a ponto de tirar a sua moradia, o que permitia com que ele estudasse na universidade. A forma dele lutar contra isso, ao invés de, vou matar essa burguesa e tudo mais, não. Ele não tem essa consciência, eu estou matando dentro de uma perspectiva revolucionária para mudar e tudo mais. Não, ele está assassinando porque ele está sendo pressionado por ela e logo ele se sente culpado por isso. E ele se sente culpado porque isso é uma verdade para ele. E isso é muito significativo. Todo sujeito barroco vai lamentar nas suas poesias, vai explorar esse sentimento de culpa diante de pecados que ele cometeu. E quais são os pecados? Geralmente esses pecados que a gente conhece, os 7 pecados. Vaidade, gula, entendeu? Que são temas que serão extremamente explorados pelos autores barroquistas. E eu não vou tanto nas artes visuais para explorar esse conteúdo, vou ficar somente na literatura brasileira, mas vocês vão de perceber que, à medida que vocês vão lendo esses textos barrocos, vocês vão ver essa dualidade. Seja ela uma literatura religiosa, né, que é do ponto de vista espiritual, ou uma literatura filosófica, que é do ponto de vista material. Lembrando que, do ponto de vista filosófico, é só questionamento. Beleza? Não vem para reafirmar as coisas, vem para questionar aquilo que estava vindo como bem para a humanidade, como progresso. Na verdade, esses autores querem a manutenção disso. Na verdade, eles querem a manutenção de valores, de tradições medievais, e não das mudanças que nós tivemos com o Renascimento, que foram extremamente significativas para a Europa, mas também para o que a Europa iria descobrir depois, que são os países da América Latina, da América do Norte, dos países africanos e do Oriente, e por aí vai. Bem, para fechar esse conteúdo do Barroco, eu gostaria de ir para além desse panorama sociocultural
Mas também para deixar algo bem significativo aqui para a gente entender a literatura brasileira. Galera, os países católicos, como o Brasil, vai ter muita efervescência do movimento barroco. Diga-se de passagem, por exemplo, até o século XIX se produzia literatura barroca no Brasil. Diria que até hoje produz literatura barroca no Brasil. Tem um poeta brasileiro que eu gosto muito mesmo. O nome dele é muito parecido com o do Gregório de Matos. É o Glauco Matoso. Ele é um poeta que sofre de glaucoma, ele é cego. E ele escreve textos assim, com perspectivas bem barrocas, só que com uma roupagem do século XXI. Então é neobarroca. Não dá para configurá-lo como um poeta neobarroco, não farei isso, entendeu? Quem sou eu? Mas há nos seus textos elementos desse movimento contemporâneo, que é o neobarroco, que a gente vai falar sobre ele mais no modernismo. Pessoal, falando sobre esse ciclo barroco no Brasil, eu vou me atentar somente a dois autores, Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. E aí, fica a sugestão para vocês assistirem o filme do Padre Antônio Vieira, interpretado pelo Lima Duarte. Excelente filme que conta a história dele, vale a pena vocês conferirem. E sobre o Gregório de Matos, vale ressaltar o seguinte: é um poeta que traz consigo críticas ferrenhas ao sistema vigente no Brasil, não à coroa portuguesa, mas aos governantes que aqui estavam no período das Sesmarias, dos governos gerais que a gente teve aqui no nosso país, entendeu? E como ele se manifestava, principalmente no estado da Bahia. Perfeito? Quer dizer, no estado não, da província da Bahia. Tranquilão? Vamos a um poema que questiona justamente isso. Rapidamente aí, a instabilidade das coisas do mundo, Gregório de Matos. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, se segue a noite escura. Em tristes sombras, morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia, mas no sol e na luz falta a firmeza. Na formosura não se dê constância e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância e tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente na inconstância. Esse poema do Gregório de Matos problematiza justamente aquilo que eu debatei como uma das características dessa literatura filosófica barroca, ou seja, o questionamento do mundo. Bem, ele está questionando aqui a efemeridade das coisas. Bem, nasce o sol, não dura. Por que não dura? Porque não dura, um dia só tem 12 horas. É assim é a vida, assim é a juventude, assim é a beleza, são coisas que não são duradouras. E ele questiona. E por que ele questiona isso? Ele quer que as coisas sejam duradouras? Não, essa é uma visão religiosa, de eternidade, de que as coisas têm que ser eternas. Porém, as coisas são inconstantes. Por quê? Porque o mundo é inconstante, o mundo é carregado disso. Uma hora as coisas estão boas, uma hora as coisas estão ruins. E por que é assim? Cara, porque torna a vida mais interessante, mais engraçada, mais divertida, mais trágica, mais dramática. Mas o que torna a vida como ela é? A vida sendo real, ela não pode ser uma coisa simples, pacata, como se fosse o céu lá, onde você cantando salmos. Não. A vida é carregada de problemas. Você aí que está sentado aí vendo esse vídeo, ou você que está em pé, não sei como é que está a sua situação, você está estudando para a prova do Exame Nacional de Ensino Médio. Por quê? Para mudar, buscar qualidade de vida. Para você crescer profissionalmente, você entrar na universidade pública e ter acesso a um bom ensino e, consequentemente, ter bons empregos, ganhar dinheiro e ficar de boa lá na sua velhice. Enfim, é isso que a gente busca. Mas isso é um percurso problemático, com muitas dores e inconstante. Talvez você já está há muito tempo estudando para o Enem e você sabe como é. É inconstante. Um ano você vai bem, outro ano você vai mal. E assim são as circunstâncias da vida. Então, o barroco quanto movimento estético, ele foi legal? Muito legal. Os temas que eles problematizam são bons, mas você falou agora há pouco que é conservador, tem uma visão conservadora. Gente, isso é uma visão que eu tenho sobre o movimento. Não quer dizer que ele é conservador. Ele tem elementos ideológicos conservadores ali na sua essência. Mas isso não vai dizer que ele é ruim.
Pelo contrário, é um movimento muito interessante, que levanta debates que são extremamente significativos para os dias de hoje. Novamente, por que eu começo pelo barroco? Porque o barroco problematiza temas que são conjecturais, que são atuais. E isso é significativo para nós aqui. Perfeito? Galera, eu não tenho nenhuma questão sobre barroco do Exame Nacional do Direito, porque nunca caiu. Então, eu não tenho nenhum exemplo aqui. Se você vê questões de vestibulares, traz aí para os comentários, a gente problematiza, a gente debate aí nos comentários. Mas para isso também eu quero que você curta o vídeo e compartilhe e também siga, se inscreva no nosso canal, Colégio Metropolitano, e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Muito obrigado, galera. Tchau, tchau.